Quarto grupo de íons, na verdade, um grupo outro, né? De um íon só, grupo fosfato. Fosfato PO4 3- é um dos grupos mais versáteis de toda a bioquímica. Ele aparece, por exemplo, lá na formação dos fosfolipídios. Fosfolipídios, hein, gente? Formadores das membranas celulares. Ele aparece na forma de fosfato de cálcio, fosfato de magnésio na estrutura de ossos e dentes. Gente, ele entra na formação do famosíssimo ATP, a nossa moeda energética, né? Inclusive, se alguém lembra aí do significado da sigla ATP, ATP, adenosina, trifosfato, né? Trifosfato de adenosina. Então nós temos fosfato aqui na composição. Nós vamos encontrar também fosfato na formação dos nucleotídeos, sendo que nucleotídeos são os componentes formadores de DNA e RNA. Quando a gente fala, né, moçada, em termos de nucleotídeos, eles são formados por 3 componentes. Eles têm uma base nitrogenada, adenina, citosina, timina, guanina, uracila, uma pentose, que é um açúcar de 5 átomos de carbono, pode ser a desoxirribose no DNA ou a ribose no RNA, e, moçada, um grupo fosfato, daí eu preciso de fósforo para poder formar o DNA e o RNA. Quinto grupo, moçada, os outros, né? Eu vou colocar aqui outros, porque são caras que eu não vou ter tanta coisa assim para falar deles. Então, por exemplo, carinhas como flúor. Talvez alguém lembre aí, quando era pivete, né, que ia no tio dentista para aplicar flúor, ou o tio dentista lá ia no seu colégio para aplicar flúor em você. O flúor, ele fortalece a estrutura dos dentes. Ele é incorporado aos dentes e com isso torna os dentes mais resistentes a cáries. Outro motivo pelo qual você encontra flúor lá na pasta de dente é que ele é bactericida, ele mata bactérias. Pega, por exemplo, um carinha como o iodo. Gente, iodo, ele entra na formação da tiroxina, principal hormônio da tireoide. Aliás, falaremos sobre iodo com mais carinho no futuro, mas eu queria adiantar uma ideia para vocês, né? Toda vez que falta iodo na alimentação da gente, a gente vai acabar tendo um quadro chamado de hipotireoidismo. Você não vai conseguir fabricar mais tiroxina adequadamente. E o efeito mais marcante do hipotireoidismo chama de bócio, onde o bócio é um inchaço, deixa eu usar um nome elegante, um edema em relação lá à tireoide. Agora, a tireoide está localizada no pescoço, né? Se a tireoide incha, o pescoço como um todo acaba inchando. A questão é, por que isso acontece? Ora, meio que a tireoide pensa, né? Tá faltando iodo na pessoa? Quanto maior a tireoide for, maior a área dela, maior a capacidade dela de captar o iodo com eficiência maior. Então ela compensa a pobreza no iodo, aumentando de tamanho para tentar captar esse pouco iodo com maior eficiência. E o resultado, que o pescoço, a tireoide, acaba ficando inchada, né? Bócio, essa situação. Lembrando que, por lei no Brasil, o sal de cozinha tem que ser adicionado de iodo para prevenir hipotireoidismo, para prevenir bócio, né? Para prevenir o inchaço do pescoço, o inchaço da tireoide. Nós temos, por exemplo, lá o cobalto. Cobalto, gente, ele é essencial na formação da vitamina B12. Então, nesse caso, formação da vitamina B12. E tem uma série de carinhas que eu não vou ter muito o que falar sobre eles, vou falar deles em conjunto. Carinhas como, por exemplo, cobre, como, por exemplo, manganês, como, por exemplo, selênio e zinco. Aliás, né, você pega às vezes aquelas propagandas de polivitamínicos, né? Você chega na farmácia lá, aí tem, de A a zinco. Você tem vitamina C com zinco. Mas por que servem esses caras mais esquisitões, hein? Cobre, manganês, selênio, zinco, aí na parada.
Todos esses caras mais esquisitões, eles agem como cofatores enzimáticos. Ou seja, eles ajudam enzimas a trabalhar. Por exemplo, o zinco é fundamental para algumas enzimas do sistema imunológico, o selênio para algumas enzimas do sistema nervoso e o manganês dos processos de respiração, no cobre, no sistema circulatório e daí por diante. Então, todos esses carinhas, eles são cofatores enzimáticos, são necessários em quantidades muito pequenininhas em você, né? Quantidades ínfimas, mas eles são necessários, né? Inclusive, eu lembro lá da história de adicionar a vitamina C com zinco no suplemento, exatamente para poder fortalecer o sistema imune. Então, cofatores de enzimas do sistema imune. Outra coisa que esses carinhas, como um todo, vão fazer, eles vão agir, moçada, como antioxidantes. E aí, nesse caso, quando eu falo que eles agem como antioxidantes, isso quer dizer que eles protegem contra radicais livres. Eu vou até abrir aqui um grande parênteses para conversar um bocadinho sobre radicais livres e antioxidantes, um assunto bem interessante, não apenas para a aula, como para a vida, né? Radicais livres, gente, eles são agentes oxidantes. Ou seja, esses carinhas vão lá promover oxidação. Em química, oxidação quer dizer perder elétrons. Quando eu falo que os radicais livres são agentes oxidantes, eles forçam você a perder elétrons. Eles vão lá e roubam o seu elétron. E aí, quando eles removem elétrons de moléculas como, por exemplo, o DNA se desorganiza, sofre mutações, e isso pode levar, por exemplo, a um quadro de câncer. Gente, eles vão lá e roubam elétrons, forçando a oxidação de proteínas e de lipídios de membrana. De maneira, moçada, que quando eles oxidam esses lipídios de membrana, essas proteínas de membrana, acabam promovendo morte celular, e uma vez que as células morrem, isso acaba acelerando o envelhecimento, causando lá envelhecimento precoce. Ou seja, a primeira coisa que eu quero que você lembre sobre os radicais livres é que eles são caras do mal. Definitivamente, eles não são gente boa. Eles, agentes oxidantes, promovem a oxidação, roubando o elétron de alguém. No que rouba o elétron do DNA, causa mutação, causa câncer. No que rouba o elétron da proteína do lipídio de membrana, promove morte das células e, com isso, acelera o envelhecimento nesse caso. Onde é, gente, que esses radicais livres, eles vão acabar surgindo? Como é que se dá a origem dos radicais livres? Radicais livres podem aparecer como resultado de alguns hábitos que você possa vir a ter. Como, por exemplo, o hábito de fumar. No caso do fumo, o alcatrão, ele possivelmente é fonte de radicais livres. Aliás, lembrando aqui para vocês, o fumo ele tem 5.800 substâncias tóxicas principais, duas mais importantes, nicotina e alcatrão. Qual é o mesmo problema da nicotina? Gente, a nicotina é quem causa dependência química, é a nicotina que vicia. Ela vai fazer você liberar adrenalina, que é um hormônio. A adrenalina, ela promove um efeito de vasoconstricção, contrai os vasos sanguíneos, e ao contrair os vasos sanguíneos, você vai acabar, nesse caso, tendo hipertensão, ou seja, aumento da pressão sanguínea. E devido à hipertensão arterial, aumento de pressão, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Daí quando você pega uma carteira de cigarro, só para ver, né? Ninguém fuma não, né? Pelo amor de Deus, só para ver. Atrás tem lá aquelas propagandas antitabagistas do Ministério da Saúde, dizendo que cigarro dá infarto, derrame, trombose, impotência. Tudo isso é culpa da nicotina. Já o alcatrão, tecnicamente não é uma substância, ele é uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, ou seja, de derivados de benzeno, sendo que o principal componente do alcatrão chama benzopireno. No corpo da gente, moçada, o benzopireno é metabolizado, libera radicais livres que desencadeiam mutações e automaticamente, moçada, câncer.
Daí, o efeito câncer que o cigarro tem, principalmente devido ao alcatrão. Lembrando que o hábito de fumar sozinho é o hábito que mais tem relação com câncer dentre todos os hábitos que você possa ter. 90% dos casos de câncer de pulmão tem a ver com o hábito de fumar, ou seja, apenas 10% dos cânceres de pulmão acontecem em pessoas que não fumam. 30% de todos os tipos de câncer tem a ver com o hábito de fumar. Fumar aumenta o risco do câncer de boca, de esôfago, de estômago, de fígado, de próstata, de mama. Peraí, Landim, próstata e mama não tem nada a ver com fumar. Sim, ainda assim. Benzopireno, ele é absorvido, cai no sangue e se espalha e aumenta o risco de todos os cânceres. 1/3 de todos os cânceres tem a ver com o hábito de fumar. Vai fumar, bichinho, pra tu ver, esculhambação, né? Pelo amor de Deus, não fume, né? Mas, moçada, álcool também gera radicais livres. O consumo de alimentos processados, especialmente alimentos enlatados, alimentos embutidos. Quando a gente fala em embutidos, presunto, linguiça, salsicha, eles usam um conservante chamado nitrito, que é sabidamente cancerígeno. Não estou mandando ninguém aqui, moçada, não comer mais cachorro quente de jeito nenhum, né? Se você consumir de maneira moderada, não tem problema. Claro que um psicopata que inventar de comer cachorro quente nas 3 refeições do dia, sei lá, 7 dias por semana, 365 dias por ano, durante 30 anos da vida dele, talvez ele se lasque, né? Mas de maneira moderada, não tem problema. Inclusive, se você começar com frescura demais, de não vou fazer isso porque dá câncer, não vou fazer aquilo porque dá câncer, então pode parar de respirar, porque respirar também dá câncer. Respiração aeróbica, ela é uma fonte de radicais livres. Ora, como é que a respiração aeróbica trabalha com isso? Bom, isso aqui eu vou apagar, porque na verdade não tem a ver com a aula de hoje, né? Foi só uma observação na aula de drogas lá no futuro. Eu converso melhor sobre o cigarro, né? Foi só uma observação para lembrar como o cigarro é problemático, né? Mas a gente, moçada, quer falar um pouquinho sobre como a respiração aeróbica produz os famosos radicais livres. Equação geral da respiração aeróbica. Lá no primeiro dia de aula, glicose mais oxigênio dando CO2 mais água. De vez em sempre, acontece um erro na respiração e, ao invés dela produzir água, ela produz H2O2, água oxigenada. Cerca de 5% do oxigênio que você respira não volta como água, volta como água oxigenada. E o problema? Que a água oxigenada origina um grupo de radicais livres chamados de EAO, ou EROS, EAO, espécies ativas de oxigênio, ou então EROS, espécies reativas de oxigênio. Esses carinhas aqui, eles são radicais livres derivados de oxigênio. Então, moléculazinhas que acabam sendo problemáticas. Daí, moçada, infelizmente a respiração aeróbica produz radicais livres de maneira que eu não consigo controlar. Tem até um detalhe curioso, é que quanto mais você respira ao longo da sua vida, mais radicais livres você produz. E automaticamente, maior o risco, por exemplo, de câncer está acontecendo. Por que o câncer é mais comum em pessoas mais velhas? Tem vários motivos. Um dos motivos é que da mesma maneira que um carro mais velho, o motor rodou mais e o motor está mais desgastado, uma pessoa mais velha, o motor dela é a respiração aeróbica, liberou mais água oxigenada, fabricou mais espécies ativas de oxigênio e danificou mais o DNA. No que danifica o DNA, envelhece. No que danifica o DNA, aumenta o risco de câncer. Né? Daí, quanto mais a pessoa respirou ao longo da vida, quanto mais velha ela é, mais EAO, mais radicais livres, infelizmente, maior risco de câncer. O mais curioso sobre isso é que, como é que eu poderia evitar o envelhecimento? Como é que eu poderia, de repente, frear o envelhecimento? Hoje em dia tem várias linhas explicando como é que eu poderia trabalhar com isso, porque envelhecimento não tem a ver somente com radicais livres, né? Envelhecimento tem a ver com vários e vários fatores. Mas um deles, os radicais livres. É essa brincadeira, que tal você comer menos? Estudos mostram que se você tiver uma restrição calórica, se você comer menos, você vai ter menos respiração aeróbica, com
Com menos respiração aeróbica, você vai liberar menos radicais livres e automaticamente, moçada, você vai ter menos risco de câncer, um envelhecimento mais lento e daí por diante. Esse tipo de pesquisa nunca foi feita em humanos porque é antiético, né? Eu não posso pegar uma pessoa e cortar parte da comida dela para ver se ela vai envelhecer menos. Vai que ela tem um problema de saúde. Entretanto, pesquisas apontam que em criaturas tão diferentes quanto uma ameba e um chimpanzé, se você diminuir 1/3 do alimento do cara, gente, a vida dele aumenta em 50%. Ou seja, se o cidadão vai lá e passa a ingerir 1/3 a menos de calorias, ele respira menos, menos radicais livres, menos envelhecimento, a vida dele é prolongada. Volto a dizer, não vou fazer essa pesquisa em humanos, que seria antiético, mas em todas as criaturas que eu já testei, da minhoca até o elefante, essa ideia, moçada, ela acaba valendo. Então, em humanos deve ser assim também. Inclusive, algumas pessoas voluntariamente estão testando isso, e o que tudo indica, moçada, parece que funciona. A minha grande dúvida é, será que vale a pena viver tanto mais passando fome, né? Eu que gosto de comer um bocadinho, para mim não sei se vale a pena não. Mas fato é, se ao invés das suas 2.000 quilocalorias por dia, você ingerir, sei lá, 1.000 e poucas, 1.300, teoricamente você vai viver 50% mais tempo. Por outro lado, né, moçada? Se você respira mais radicais livres aceleram o envelhecimento. E é por isso que hoje nós sabemos que a prática de exercícios físicos exageradamente acelera o envelhecimento em você. Atletas de alto rendimento, eles envelhecem de maneira mais rápida. Porque quando o cara pratica muito exercício, ele respira mais radicais livres e ele envelhece mais rápido. A galera sedentária deve estar comemorando, né? Yes! É por isso que eu não boto um prego numa barra de sabão. Entretanto, nem 8 nem 80, né? Se você é sedentário, você vai ter um risco maior de obesidade e automaticamente de doenças cardiovasculares, né? Se você pratica exercícios físicos demais, realmente você acelera o envelhecimento. Então eu queria, moçada, que você trabalhasse, claro, de modo moderado, né? Nem ser sedentário, nem ser aquele psicopata que vai para a academia e passa 10 horas por dia na academia. Gente, moderado. O que seria atividade física moderada? Ir para a academia todo dia, por exemplo, não é excesso, é moderado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para você ser considerado como não sendo sedentário, você tem que praticar atividades físicas durante pelo menos meia hora, durante pelo menos 5 vezes por dia. Ou seja, se você não pratica meia hora de exercícios físicos durante pelo menos 5 dias por semana, você é colocado como sedentário, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, ir para a academia todo dia, caminhar, correr e tal, para não ser sedentário, para evitar isso aqui. Agora, de maneira exagerada, né? Por exemplo, atletas profissionais, que durante 8, 10 horas por dia tem que treinar o físico deles, desgasta mais, gente, desgasta mais. O cara vai lá, 8, 10 horas por dia, um jogador de futebol profissional, lá vai ele respirar muitos radicais livres, e com isso acelera o envelhecimento. Sendo que antioxidantes, ao protegerem contra radicais livres, protegem a moçada contra esse efeito. Então, uma vez que os antioxidantes protegem contra radicais livres, eles evitam mutação e câncer, e envelhecimento precoce, ajuda a evitar que isso aconteça. Uma outra reação química danada para produzir radicais livres em você se chama de beta-oxidação dos lipídios. Onde a beta-oxidação dos lipídios, ela vai ser a quebra, a degradação de lipídios. Você vai ver, a gente vai ver isso com mais carinho no futuro, mas quando eu pego lipídios como a gordura e quebro a gordura, eu vou acabar produzindo um composto chamado de acetilcoenzima A, que entra na respiração como fonte de energia, então fica lá na respiração aeróbica para poder produzir energia, e a gente libera como subproduto água oxigenada. Essa beta-oxidação dos lipídios, no que ela acaba liberando água oxigenada também, o resultado, moçada, é que ela vai promover esses efeitos todos, né? Quem vai fazer a respiração aeróbica?
é a famosa mitocôndria. Quem vai fazer a beta-oxidação é uma organela chamada de peroxissomos. Daí, né, gente, como eu estava comentando, tem coisas que eu não tenho como controlar. Eu não tenho como controlar a respiração, eu não tenho como controlar a beta-oxidação dos lipídios, mas controle pelo menos o que você puder controlar. Então, maneira aí, moçada, com cigarro, maneira aí com bebida, né? Não precisa beber todo dia, beber quinta, sexta, sábado e domingo tá bom, né? Beber de segunda a quarta é um absurdo e tal, tô brincando, maneira aí. Você pega, moçada, maneira com alimentos processados, mas mesmo você segurando cigarro, álcool, comida de porcaria, né? Comidas processadas, comidas embutidas, ainda assim você não está completamente livre do problema. Respiração, beta-oxidação. E aí que entra em ação os antioxidantes. Antioxidantes protegem a gente lá contra a ação dos radicais livres. Dentre os antioxidantes, eu falei lá de alguns minerais. E além dos antioxidantes minerais, a gente também tem alguns outros tipos de antioxidantes. A gente tem lá, além dos minerais, eu falei de caras como, por exemplo, cobre, manganês, selênio, zinco. Por exemplo, a gente coloca aqui para vocês vitaminas. Na aula sobre vitaminas, claro que a gente conversa sobre isso com muito mais carinho, mas vitaminas B, C, P, A e E, todas elas são vitaminas antioxidantes. Sendo que as principais das vitaminas antioxidantes são exatamente as vitaminas C e E. Como é que as vitaminas antioxidantes agem como antioxidantes? Por exemplo, quando eu falei de ferro, eu dei uma dica de como antioxidante trabalha no caso da vitamina C. Eu contei a historinha de que não adianta nada você fazer o suco de laranja hoje, guardar na geladeira e beber amanhã, porque de hoje para amanhã a vitamina C se oxida. Ela se oxida fácil. E aí, moçada, essa característica da vitamina C de se oxidar fácil é exatamente o que é interessante como antioxidante. Então, antioxidantes, eles se oxidam facilmente. No que eles se oxidam facilmente, eles cedem elétrons para os radicais livres, não perturbarem o DNA, não perturbarem as proteínas. Então, os radicais livres não atacarem outras moléculas. Ok. Tentando explicar a história um pouquinho melhor. Era uma vez, moçada, um radical livre malvado que quer atacar o DNA que está quietinho no canto dele. Quando o radical livre malvado vai atacar o DNA para roubar elétron, a vitamina C se joga na frente, dá o elétron dela para o radical livre. Todo mundo fica feliz. Porque a vitamina C gosta de se oxidar, então ela fica feliz porque perdeu elétrons. Radical livre gosta de ganhar elétrons, ele ganha elétron. E o DNA queria ficar quietinho no canto dele, sem ninguém perturbar. E ele ficou quietinho no canto dele, sem ninguém perturbar. A vitamina C, ela se sacrifica pelo DNA. A vitamina C, ela se oxida fácil, então ela dá elétrons para o radical livre não atacar o DNA. Então, quando o radical livre vai roubar elétron do DNA, a vitamina C se joga antes, na frente, dá elétron para o radical livre, ela quer perder o elétron, então ela fez o que ela queria, radical livre quer ganhar o elétron, fica satisfeito e o DNA fica intocado. Toda vez que a gente fala disso, é inevitável lembrar das aulas de química, do famoso metal de sacrifício que você tem em química, né? Você tem um navio, o casco do navio é de metal, para o casco do navio não oxidar, junto com o metal do casco do navio, você coloca um metal de sacrifício. Um metal de sacrifício é um metal que se oxida fácil. No que ele se oxida fácil, o metal de sacrifício se oxida para evitar que o casco do navio não se oxide. No nosso exemplo, moçada idiota, o DNA é o metal do casco do navio, que eu não quero que se oxide, e a vitamina C é o metal de sacrifício. É quem se oxida fácil, aqui nesse caso. Então, o metal de sacrifício se oxida, de maneira que o casco do navio não se oxida. A vitamina C, o antioxidante, se oxida, para evitar que o DNA se oxide nesse caso. Uma última observação sobre esse detalhe, é que a gente estava comentando
que a água oxigenada é uma das principais fontes de radicais livres na forma de EO. E aí, nós temos lá uma organela citoplasmática chamada peroxissomo, a mesma gente, peroxissomo, que faz a beta-oxidação das gorduras, ela também tem outro detalhe. Ela apresenta uma enzima chamada de catalase para destruir os excessos de água oxigenada. A catalase ela vai pegar a água oxigenada e quebra em água e oxigênio, no que o peroxissomo, através da catalase, vai quebrar água oxigenada em água e oxigênio. O resultado é que ela destrói excessos de água oxigenada, evitando a formação de EAO. Ou seja, o nosso corpo tem uma espécie de proteção natural contra isso. Então, toda vez que respiração e beta-oxidação liberam água oxigenada, os peroxissomos aqui na brincadeira tem essa enzima, quebra água oxigenada em água e oxigênio, destrói os excessos de água oxigenada, evita a formação de EAO. Infelizmente, isso aqui não é 100% eficiente. Daí, especialmente, quando eu pratico exercícios demais, que eu vou respirar muito, que eu vou queimar muita gordura, toda vez que eu vou lá e envelheço, que eu vou ter respirado muito ao longo da minha vida, que eu vou ter feito muita beta-oxidação, eu vou fabricar tanta água oxigenada, mas tanta água oxigenada, que a catalase não dá conta do recado. Certo? Então, a catalase destrói excesso de água oxigenada, evita a formação de EO, entretanto, com limites, né? Se há água oxigenada em excesso, demais, a catalase não consegue destruir toda ela. E aí, problemas vão acontecer. Tá? A catalase não vai conseguir destruir toda a água oxigenada. E com isso, claro, forma-se um EAO e você tem lá toda aquela problemática. Valeu, moçada?